precisa clamar ao Pai, ele precisa buscar, e é assim o que ele faz. Continue, por favor. Tendo despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entrementes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A primeira experiência que os discípulos vão ter com Jesus na água é muito simples, é maravilhoso. Eu digo simples porque é maravilhoso. A primeira experiência que eles têm com Jesus na água é a grande pesca, é a pesca maravilhosa. É quando eles emprestam o barco a Jesus, Jesus ministra a multidão, e depois Jesus manda lançar a rede e eles colhem grandes peixes. Eles ficam maravilhados. Eles ficam, aleluia, maravilhados com tanto milagre, tanta glória. Essa foi a primeira experiência dos discípulos dentro da água. E percebe-se que o milagre vai acontecer no raso, na beira. Eles estão a poucos metros distante da areia. Ou seja, não sabia eles que Jesus ia levar eles para uma grande profundidade. Não sabia eles, aleluia, que Jesus ia levar eles à profundidade. Você quer crescer, você tem que estar fortalecido. Você não pode ter medo de profundidade. Você não pode ter medo de onde Deus quer te levar. A experiência deles não ia terminar na beira da praia. A experiência deles não ia terminar na beira da praia. Jesus estava preparando algo mais profundo para eles. Isso é glorioso, mas às vezes nos assusta. Isso é glorioso, mas muitas das vezes nos causa desespero. A primeira experiência, eles estão poucos metros distantes da areia, mas aqui nós vemos no texto que o barco já estava a muitos estádios da terra, e ele já estava sendo açoitado pelas ondas. Além do mais, o vento era contrário. Cada tempestade nós aprendemos com ela. Tem que aprender, irmãos. Se você não aprender, você sucumbe. Se você não aprender, vai dar vontade disso mesmo, de jogar tudo para o alto. Se você não aprender, a tua fé está lá embaixo. Se você não aprender, você desiste de tudo. Então você precisa aprender a cada tempestade. Anterior a esse evento, eles viveram uma outra tempestade. Anterior a esse evento, eles viveram uma tempestade também diferente. A Bíblia diz que Jesus está com eles num barco. E agora Jesus disse: olha, vamos para o outro lado. O lago de Genazaré, vamos para o outro lado. E do outro lado estava a cidade de Gadara, onde era dominada por legiões de demônios, principados e potestade. E ali, quando Jesus dá a ordem de ir para Gadara, aquela tempestade começa a se formar. Segundo os estudiosos, alguns creem que essa tempestade ela é movida no campo espiritual. As potestades principais que atuavam em Gadara, sabendo que o Messias, que Jesus estaria lá, eles começam a criar um grande alvoroço. Aquela tempestade não era comum, não era normal, porque os discípulos, não estamos falando de padeiros, não estamos falando de pedreiros, estamos falando de pescadores. Eles já dominavam, estavam acostumados, aleluia, com qualquer tipo de tempestade, mas aquela tempestade era diferente. Eles viam que era diferente. Aquela tempestade, aleluia, estava
causando medo, causando pavor. O mestre está dentro do barco, mas o mestre está descansando, o mestre está dormindo. Aquela tempestade, ele faz de tudo. Eles não querem acordar o mestre, eles querem resolver. Eles acham ter capacidade para resolver, eles acham ter experiência ao longo do tempo para resolver. Aleluia, era vergonhoso eles chamaram o mestre para resolver aquilo, porque o mar era território deles, a embarcação eles conheciam, eles achavam que poderia resolver. Mas justamente Jesus leva eles naquela profundidade para mostrar para eles que eles não sabiam nada, para mostrar para eles que, aleluia, eles dependeriam de Jesus, para mostrar para eles que agora em diante, aleluia, sendo um pescador de homens, iria desaparecer toda a habilidade, tudo que eles eram. Agora eles precisavam estar na dependência de Jesus. Aleluia, Jesus está num barco, Jesus está tranquilo, e não tem jeito. Alguém diz: acorda o mestre ou não, acorda o mestre não. Gente, não tem jeito, vamos morrer. Acorda o mestre. E o mestre não fica muito feliz, porque o mestre queria que eles entendessem aquele momento. O momento era espiritual. Os homens, Marcos vai dizer que era 2 gadarenos, Lucas vai dizer que era 1, não importa. O que importa é que o principal que atua lá era um homem, na vida de um homem que era preso com grilhões, um homem que andava nu, um homem que era uma aberração da natureza, um homem que destruía tudo, que vivia em sepulcros, um homem, aleluia, que dominava toda aquela área, toda aquela região, aleluia. Os demônios que ali atuavam era demais, não queria de maneira nenhuma que Jesus chegasse lá. É até fácil entender isso. Por quê? Nós, eu e você, não conseguimos visualizar a bênção de Deus. Ou você consegue? Você sabe o que Deus tem para você amanhã? Não. Você não consegue visualizar. Você só visualiza quando a bênção já está nas tuas mãos. Quando alguém te liga, caiu na conta. Quando alguém te liga, já chegou. Quando alguém te liga, já aconteceu. Você consegue visualizar a bênção, mas antes você não consegue. Por quê? A bênção, ela está lá no campo espiritual. Ela vem do céu, ela vem do mundo espiritual. Você não é espiritual, você não consegue enxergar. Mas o inimigo das nossas almas, chamado Satanás, ele consegue visualizar, ele consegue enxergar. Ei, a bênção está chegando para ele. Pastor, aonde o senhor confirma isso? A Bíblia diz que Daniel começou a orar, e à medida que ele começa a orar, Satanás, aleluia, começa a ver o anjo trazendo a bênção para Daniel. Aleluia, a Bíblia diz que ele vem, o príncipe da Pérsia vem embargar a bênção, ele vai tentar atrapalhar a bênção. Aí Deus vai se justificar a Daniel: Daniel, eu não demorei. Daniel, eu não, aleluia, atrasei. Desde o primeiro dia que tu botou o teu joelho, aleluia, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor, e eu mandei o anjo para te abençoar. Mas o príncipe da Pérsia veio, porque ele não queria que você fosse abençoado. E muitas das vezes, irmão, nós não conseguimos entender isso. Toda vez que uma bênção está próxima, o inimigo se levanta. Quando é o casamento da tua filha vai casar daqui a pouco, começa a dar tudo errado, está tudo errado, a bênção está chegando, o inimigo está se levantando, aí uma coisa começa a acontecer, tu diz: meu Deus, o carro bate, a coisa, tudo isso para tu perder a bênção. Quando tu vai conquistar uma casa própria, também está tudo errado, o teu nome é negativado, as coisas começam a vir um montão de exigências, de papelada que você não tem, você diz: meu Deus, mas é porque a bênção está perto, é porque Satanás, aleluia, já visualizou que tua bênção está chegando, você não está entendendo, e muitas das vezes você diz: meu Deus, que tempestade. Existem vários tipos de tempestades, irmãos. Tem tempestade como essa. Jesus queria levar eles ao aprendizado. Jesus queria levar eles ao aprendizado. Mas existe tempestade que nós entramos dentro dela. Mas é Deus também no negócio. Porque é um Deus que nos ama, está nos ensinando, louvado seja Deus.
Quando Deus te ensinar, quando Deus te exortar, não fique triste. É o amor dele para contigo. Ele acredita em você, ele está apostando as fichas em você, ele continua acreditando em você. Aleluia. Por mais que o inimigo tente, Deus continua acreditando. A Bíblia diz que o Jonas, ele vai viver uma grande tempestade, mas uma tempestade que ele mesmo criou. Para encurtar, a gente sabe que quando entra no barco vem uma grande tempestade. O texto diz que Deus manda um grande vento. O barco começa a sacudir para lá, para cá. Aleluia, os tripulantes do navio começam a orar cada um ao seu Deus. Jonas está lá no barco quietinho. Aleluia, ele está indiferente à tempestade. Os homens estão quase morrendo. E alguém descobre Jonas no porão de navio e dizendo: ô Jó, rapaz, aleluia, porque você está aí dormindo, dormente. Quem é você? Ele diz: eu sou servo do Senhor Deus, Criador dos céus e do mar. Então o problema é você. Você é Deus do Senhor, que fez o céu e o mar. Sim, o problema é você. E Jonas não esconde, irmão. Jonas diz: sou eu sim, o problema sou eu. Mas, irmãos, não vale a pena reconhecer que a tempestade, que você é a causa da tempestade. Isso não resolve. Reconhecer que você é a causa da tempestade. Eu errei. Na linguagem de hoje, eu que vacilei. Na linguagem de hoje, eu que dei mole. Isso não basta. Porque a Bíblia diz que ele reconhece: sim, a culpa é minha. Tá bom, Jonas, mas tu tem a solução para isso? Eu tenho a solução também. Não basta reconhecer, não basta ter a solução. E aí, o que tem que fazer? Vocês têm que me pegar, me lançar no mar, que a tempestade vai acalmar. Tudo vai voltar como antes. Então Jonas, aleluia, ele tinha um conhecimento da causa. Então Jonas, ele sabia a solução. Mas não era a resposta que Jonas deveria dar. Não era a resposta que Jonas deveria dar. Você tem que me pegar e me lançar no mar. Ora, se ele sabia que a causa era ele deveria se lançar. Então não basta reconhecer, você tem que se lançar. Não basta reconhecer, você tem que se lançar. Se ele sabia que jogando ele no mar acalmava a tempestade, por que ele não se lançou? Porque ele estava ainda com medo, ele ainda era covarde, ele ainda era medroso. Aleluia, para Deus isso não é o suficiente, tem que se lançar. É necessário se lançar. Qual é a causa da tempestade? Sou eu preciso me lançar. Lança aos pés dele, lança aos pés de Cristo, lança aos pés de Jesus. Ela se coloca à disposição. O texto diz que era açoitado pelas ondas. Vamos lá, por favor. Vento contrário. 25. A quarta vigília da noite. Foi Jesus ter com eles. De jet ski. De prancha. Dando braçada. Não. Foi andando. Parece comum. Para Jesus é mesmo. Mas ele foi andando sobre as águas. Ele foi andando sobre as águas. Irmão, enquanto você está desesperado no meio da tempestade, Jesus está andando sobre as águas. Jesus está andando sobre as águas. Eles estão desesperados. Eles estão, irmãos, eles estão exaustos. Eles estão cansados. Por quê, pastor? Porque tudo aconteceu de tarde. Quando Jesus, depois de pregar para a multidão, depois de curar muitos, Jesus manda eles entrar no barco, que depois de ter com eles, Jesus vai orar. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles. Para vocês entenderem, o judeu dividia a noite em 4 etapas. A primeira vigília, que era das 18 horas às 9 horas. A segunda vigília era das 9 horas à meia-noite. A terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília, de 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus não chega às 6, Jesus não chega às 7, Jesus chega às 9. Jesus chega na quarta vigília.
Só na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Então isso quer dizer, por isso que Jesus é magnífico. Jesus foi ao monte orar, ele está de 9 a 12 horas orando. De 9 a 12 horas orando. Os discípulos estão de 9 a 12 horas lutando contra a tempestade. Eles estão de 9 a 12 horas fazendo de tudo para sair da tempestade. Eles estavam exaustos, aleluia. Mas a Bíblia diz que ele vem sobre o mar. Irmãos, na igreja eu tenho uma máxima que se Jesus está no barco, tudo vai bem. E eu não quero mudar isso. Mas o que eu entendo que não é relevante se Jesus está dentro do barco ou fora do barco. O importante é que ele vem. O importante é que ele chega, dentro do barco ou não. O importante é que ele chega. Jesus aqui não está no barco dormindo, ele está fora do barco, mas ele vem sobre as águas. Aleluia. O livro de Salmo diz que ele vem saltando sobre monte. Aqui ele diz o seguinte: eu venho andando sobre as águas. Porque Jesus queria gerar experiência naqueles homens. Deus queria tornar aqueles homens fortalecidos, capacitados. Você não nasceu pronto. É Jesus que te prepara a cada tempestade, a cada luta, a cada adversidade. Pelo amor de Deus, aprenda. Porque tem pessoas que estão na mesma tempestade ao mesmo tempo e não consegue aprender, não consegue evoluir. Você encontrou com ela no ano 2000, e aí, irmão? Rapaz, está tudo difícil, um problema lá em casa, uma luta danada. Você encontra com aquela pessoa em 2020, rapaz, está tudo difícil, uma luta danada. Meu Deus, mas não mudou nada, essa tempestade não acaba, porque não aprendeu. Jesus vem andando sobre o mar. Por favor, continue. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, se assustaram e disseram: é um fantasma. E eles gritaram de medo. Ou seja, eles estão vendo a situação e disseram: rapaz, não podia a coisa ficar pior. O vento está soprando, nós estamos quase morrendo, estamos cansados, ainda aparece um fantasma. A coisa piora. Porque enquanto eles estão num barco, irmãos, eles estão olhando: cadê Jesus? Jesus não chega. Jesus é um tratante. Ele disse que viria, mas ele não veio. Como é que Jesus vai alcançar a gente agora, se estamos a estádios, se estamos distantes? Eram 6 horas da noite quando ele mandou a gente entrar na água. Já está distante e Jesus não aparece. Irmãos, há momentos que parece que estamos só parece. Ele está nos olhando, ele está nos observando. Por isso que a bênção é uma questão de comportamento. Não tem muito a ver com a tua fé. Porque você tendo fé ou não, você vai passar pelas tribulações. Tem a ver como você se comporta. É o teu comportamento. Porque nem sempre Deus diz: eu vou fazer. Nem sempre Deus diz: eu vou te livrar. O nosso problema é querer que Deus sempre nos livre de tudo. Mas isso não traz amadurecimento na nossa vida. Deus vai te dar capacidade, irmão, para resistir. Você sabe, aleluia, quando você pede: Deus me dê graça. Quando você pede: Deus me dê graça, está pedindo: Deus me dê capacidade para resistir. Me dê a capacidade para sair disso melhor. Eu preciso resistir, porque tudo está em você resistir. Eles estão ali, parece que as coisas, aleluia, estão piorando, porque agora eles viram o mestre. Mas, aleluia, irmão, Jesus estava orando 12 horas. Jesus vem resplandecente. Jesus vem andando sobre as águas. Ele estava cheio de glória. Ele estava cheio de poder. Ele estava revestido. Era comum, aleluia, Jesus, depois de uma oração, aparecer desse jeito. Aleluia. Então eles estão olhando para Jesus e eles gritam de medo. Por favor.
Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temas. Por favor. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E eu pensava que foi a fé que motivou Pedro a andar sobre as águas. Mas percebi que não foi fé, foi aprendizado. Pedro foi o único que aprendeu alguma coisa com Jesus. Porque no episódio anterior, quando eles estão em Gadara, a Bíblia diz que Jesus repreende o vento. Ele manda o mar se aquietar. Quando Jesus disse, sou eu, Pedro está dizendo, se é Jesus, ele tem poder sobre a água. Se é Jesus, eu conheço. Pedro não está com fé. É o aprendizado. Eu sei, lá atrás, ele mandou o mar se acalmar. Então ele continua tendo poder sobre o vento e sobre o mar. Se ele mandar eu ter com ele, se é ele, manda eu ter com ele, e eu não vou afundar. Vai contrariar a física, vai contrariar, aleluia, tudo, mas eu não vou afundar. Isso não é fé, isso é aprendizado. Ele aprendeu isso, foi o único que aprendeu isso. Aí Jesus disse, vem. Pastor, não é fé? Não, porque se fosse fé ele não afundava. Porque a fé é o firme fundamento. A fé é certeza, a fé é convicção. Não, a fé era aprendizado, mas era um bom começo. Queria eu ter esse aprendizado, era um bom começo. Mas o texto diz que ele começa a olhar a agitação das águas. O fato dele pisar sobre as águas não faz o mar se acalmar. O vento continua soprando. Soprando. Por favor. Disse ele, vem Pedro. Descendo do barco, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Por favor. Mas sentindo o vento, teve medo. Começando a submergir, clamou ao Senhor, salva-me. Viu? Cadê a fé de Pedro? Cadê a fé de Pedro? Não era fé. Foi um começo de um grande aprendizado. Isso é bom, isso demonstra que Pedro aprendeu alguma coisa. Pedro é um dos discípulos mais criticados. Mas é um discípulo que tem a capacidade de aprender as coisas. Ele é um discípulo que tem a capacidade de sempre aprender com Jesus. Porque quando Jesus disse, aleluia, para os 70, dá aquela palavra dura, e ele diz para os apóstolos, vocês querem também? Pedro é o único que vai se manifestar e vai dizer, aleluia, para onde iremos, se tu tem palavra de vida eterna? Pela primeira vez, aleluia, eles estavam entendendo o que era a vida eterna. Pela primeira vez, Jesus ouviu dos discípulos que eles não estavam ali pelo milagre, pela bênção. Pela primeira vez eles estavam falando de vida eterna. Jesus está dizendo, tu pegou um negócio, Pedro. Jesus se alegrou porque ele entendeu que Pedro começou a entender o negócio. É isso mesmo, Pedro, é vida eterna. Eu tenho palavra de vida eterna. Tu entendeu quando eu digo que eu sou o pão da vida? Tu entendeu esse negócio? Tu começou a entender? Nós precisamos, irmãos, entender o que Deus tem para nós. Aqui ele sente as pancadas. Pastor, mas dói muito. Pastor, estou apavorado. Talvez nós estamos aqui, irmão, mas talvez você está na tempestade. Talvez você acabou de sair da tempestade. Talvez você acabou de sair da tempestade, mas já está entrando em outra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus nada, porque não é o Senhor. Irmãos, aleluia. A tempestade é isso mesmo. Pastor, estou apavorado. Ela te apavora mesmo. A tempestade, aleluia, ela te causa medo mesmo. O pavor mesmo é uma tempestade, irmão. Ela tira tudo do lugar. E nós estamos falando de tempestade no meio do mar. Não é tempestade em casa.
Não é uma tempestade com Netflix. Não é uma tempestade com ar-condicionado. Não é uma tempestade, não. É uma tempestade no meio do mar. Sem tecnologia nenhuma, só você e Deus. Essa tempestade. Mas Jesus manda tu resistir. Jesus diz: resiste. Resiste. Não adianta desesperar. Não adianta ligar para A, para B, para C. Os relacionamentos que você tem não vai te livrar da tempestade. Nada vai, aleluia, as habilidades que você tem, ou pensa que tem, a não ser o Senhor. Apenas confie. Saiba que eu estou chegando. Saiba, aleluia, que eu estou, aleluia, contemplando a tempestade. Eu te fortaleço. 31. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse: viu? Não era pouca fé? Pouca fé. Por que duvidou? Existem ventos, irmãos, tempestade na nossa vida, que elas vêm para nos engolir, nos destruir. Mas muitas delas, Jesus nos envia. Porque Jesus nunca disse que o evangelho seria fácil. É fácil tudo na vida. Só não é fácil ser crente. Não é fácil. É aqui que nós aprendemos. Jesus disse: tu tem que renunciar a você mesmo. Como é que a gente faz isso? Se a gente quer ter razão o tempo todo, ser crente é difícil. Porque Jesus vem dizendo: tu tem que amar os que te aborrecem. Como é que a gente faz isso? Isso dói, isso machuca, isso nos tira do conforto. Se quiser ser discípulo, Jesus disse, se você não estiver disposto a renunciar tudo quanto tem, você não pode ser. Se você não renunciar ao que você é, você não pode ser. Coisa mais difícil é andar com Jesus. A multidão não experimentou isso. Por isso que a multidão ficava dependendo de milagre. Mas os discípulos que Deus queria, Jesus queria algo mais profundo. Eles passaram por tempestades. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo vai passar por uma grande tempestade. Grandes homens sobreviveram a grandes tempestades. O apóstolo Paulo está preso. Há 260 homens dentro do barco. E eles saem de lá, o comandante Júlio. E eles iam para Creta. O vento também era ao contrário. Paulo disse: não é bom porque a embarcação está pesada. Mas eles não quiseram ouvir Paulo e continuaram. E veio aquele vento chamado Euroaquilão. Tem tempestade que tem nome. Tenho certeza que você conhece. Tem tempestade que tem nome. O Euroaquilão estava lá. O vento começou a soprar. O que era um Euroaquilão? Era um tufão, irmão. Imagina um tufão no meio do mar. E eles estão 14 dias na água. Os homens fizeram volta e ficaram 14 dias sem comer. O apóstolo Paulo: calma. Não precisa, vocês precisam se fortalecer. Porque a embarcação está pesada, vocês precisam comer. Porque depois de comer, eles se desfizeram de toda a bagagem. Para tornar a embarcação mais leve, porque eles tentaram ancorar a embarcação
próximo à ilha, mas as ondas começaram a bater muito forte na embarcação. Ele diz: nós vamos morrer. E aí Paulo teve a ideia, o seguinte: vamos aliviar o peso, come todo mundo, refaz. Porque Paulo vai dormir. Já era 4 dias que o Euroquilão não cessava. Ele não parava de bater. Os homens estavam apavorados, exaustos. Mas a Bíblia diz que Paulo vai dormir. E um anjo aparece para Paulo e diz: Paulo, não temas. Ninguém vai se perder no navio. Não temas. Porque cada vida que era perdida, o comandante tinha que responder. Então o comandante ia matar todo mundo. Só que ele tinha um apreço pelo apóstolo Paulo, e ele disse: não. O apóstolo Paulo disse: fique tranquilo, o anjo apareceu comigo, para mim, e ninguém vai se perder. Irmãos, se tem uma coisa que a igreja precisa, é de relacionamento. É o seu nível de relacionamento com Deus que vai dizer como é que você vai se comportar no meio da tempestade. Jó também está no meio da tempestade, mas o nível de relacionamento diz para ele: eu sei que ele vive, eu sei que ele se levantará, eu sei, porque o nível de relacionamento com ele, com Deus, é profundo. Não importa a tempestade, irmãos. Ela causa esse terror, sim, mas ela é passageira. Ela acaba, ela vai passar. Vai chegar a bonança, vai chegar o momento que as coisas vão se acalmar. No meio disso tudo, a vontade é de sair. A vontade é muitas das vezes, aleluia, de abandonar. Mas Deus diz: resiste, porque eu tenho algo na tua vida. Depois de tudo isso, você precisa sair fortalecido para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.